gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui para falar para vocês um pouquinho do projeto. É um projeto que eu desenvolvi em São Paulo, chamado 40 Museus em 40 Semanas. Para começar, eu queria passar um videozinho para vocês entrarem no clima do que é. E aí? Esse videozinho ele tinha 4 minutos, mas eu dei uma reduzidinha para 1 minuto para poder falar aqui para vocês. Então, esse projeto ele começou quando uma amiga me pediu para levar ela nos museus de São Paulo. Ela estudava artes, ela falava: você gosta tanto de museu, me leva. Aí eu falei: tá bom, vou separar um grupo de museus para a gente ir. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Eu já tinha desenvolvido pesquisa de iniciação científica na faculdade, mas comecei a pesquisar mais a fundo. Essa minha amiga é a Daiane, ela foi em umas 4, 5 visitas, depois ela não foi mais. Mas o projeto deu certo, porque eu comecei a fazer os banners das visitas e colocar na internet, e as pessoas começaram a participar. Então, é interessante colocar como o número de visitantes de museus ele é baixo. Eu trago aqui uns dados de uma visita recente sobre São Paulo, mas eu tenho visto que no Brasil a coisa não é muito diferente, né? Então, o projeto ele nasce para tentar mudar um pouco dessa realidade e aproximar as pessoas dos museus. Por que elas não vão? Porque elas acham que é chato, né? Acho que falta experiência, falta ir, falta ver que é legal. Porque essas pessoas que foram no projeto, elas também não tinham nenhum conhecimento, não eram pessoas que costumavam ir. E aí, depois que elas iam, elas viam que era bacana e continuavam participando do projeto. E eu converso com elas até hoje, algumas continuam indo. Então, eu acho que faltava era a experiência de conhecer, né? Então, o projeto ele realizou 40 visitas em museus. Eu não conhecia esses 40 museus todos, né? Eu devia conhecer uns 10, mas aí, antes de agendar a visita, eu ia no museu, via se era legal, se dava para receber, se tinha um educativo. Então, as visitas elas eram sempre mediadas por um educador da própria instituição. Então, eu agendava a visita e fazia um banner que eu colocava no Facebook. Então, trazer essa interação também, né, de usar o Facebook, usar as redes sociais para falar com as pessoas. Se as pessoas estão lá, como é que a gente fala com as pessoas também? Então, esse era o meu papel, era agendar as visitas, criar um banner, publicar nas redes sociais e receber as pessoas, estar lá na porta do museu, gente, aqui, o 40, conversar com pessoas que eu não conhecia, porque as pessoas começaram a aparecer, né? Estava na internet, elas apareciam e a gente ia fazendo amizade, recebia o educador e ele tocava o resto da visita. E aí eu ia observando, anotando, tirando fotos desse processo, porque eu acho que vale ouro, né, essa experiência. Então, aqui, só para vocês verem um modelinho de banner que eu colocava na internet. E aí, para cada... Sempre procurava colocar uma foto do museu, escrevia um pouquinho sobre o que era o museu. E tinha um blog onde eu também colocava um textinho explicando o que era o museu e convidando as pessoas. Então, tinha ali um pouquinho do que elas iam encontrar, né, para quem nunca tinha ouvido falar. Aí, aqui, um pouquinho de como eram os grupos. Eram normalmente pessoas adultas que estavam ali por livre e espontânea vontade. Tinha gente de graduação, mas muita gente formada já, de outras áreas, gente que trabalhava com sistemas de informação, engenheiro, policial, tinha uma policial que sempre ia. E amigos meus da minha primeira faculdade, amigos da minha outra faculdade. Então, os amigos iam e levavam outras pessoas. Eu tinha uma amiga que ela levava a mãe, levava a avó. Muito engraçado. Eu achava que a mãe dela estava lá obrigada.
Mas eu acho que ela gostava. Aí, aqui eu coloco quais são os 40 museus para vocês saberem. Não dá para ler todos, mas tem os principais, os mais famosos de São Paulo, mas tem outros que ninguém nunca ouviu falar. Então, por exemplo, museus de curiosidade, Museu do Perfume, Museu do Objeto Brasileiro, museus pequenos, né? Às vezes o museu não tinha um educativo, mas a diretora do museu se propunha a receber o nosso grupo. Então, isso aconteceu e foi bem interessante. Aqui é um exemplo da nossa página, o blog, onde eu escrevia. Eu escrevia antes da visita um texto e um texto depois da visita, contando como é que foi a experiência. Ali é a nossa página no Facebook, ela ainda está ativa. Eu não tenho postado mais, né, porque o projeto acabou, mas tem tudo documentado lá, todas as fotos, todos os banners, os comentários das pessoas. Aí, aqui, o que aconteceu, né, depois do projeto? Então, eu estive no Catarse pedindo um financiamento coletivo, não consegui, mas tudo bem, foi importante, foi legal. Eu fiz uma palestra na ITEC, onde hoje eu dou aula de comunicação museológica, em São Paulo. Isso aqui foi antes de eu começar a dar aula. Outros blogs começaram a falar do projeto, convidando as pessoas. Eu estive na TV Brasil também, no dia dos museus, no ano passado, comentando sobre o projeto, então foi legal também. E olha, eu vou terminar, acho que bem antes que todo mundo, porque eu estou falando rapidinho. Aí, aqui, a finalização. Então, eu trago essa frase da Hannah, porque eu acho que é importante pensar sobre esse processo, né? E como é importante ir para o museu e pensar também o nosso processo de identidade, de vida, de cultura, né? Então, hoje eu estou fazendo meu mestrado sobre esse projeto para pensar isso também, para repensar o que ele foi e quais as potencialidades desse encontro, né, que acontece no museu. E acho que como os principais resultados que eu posso falar para vocês desse projeto é que ele mostrou a aproximação das pessoas com os museus e a aproximação de pessoas com pessoas, porque em algum momento eu percebi que as pessoas não estavam indo nas visitas só pelos museus. Elas iam porque lá elas tinham um grupo esperando, elas sabiam que elas iam poder conversar e discutir sobre o que estava acontecendo. Então, também era um lugar de encontro, né? Os nossos museus também são um lugar de encontro. E o quanto, acho que também é importante falar o quanto as pessoas estão dispostas a ir, né? Se você faz o convite, elas vão e estão lá. E acho que isso é interessante também. Às vezes a gente está no museu e não sabe, por que ninguém vem? O que está acontecendo? Né? Acho que as pessoas estão dispostas, às vezes elas só não sabem, ou não se sentem convidadas. Aí, aqui eu trouxe também uma frase, que a nossa primeira visita ela aconteceu no Memorial da Resistência. E tinha essa moça que eu também não conhecia, e ela foi na primeira visita, e ela conta como foi diferente para ela ver essa questão da ditadura militar a partir de uma perspectiva do museu, né? Então, acho que também é interessante a gente colocar aqui como essa ressignificação que acontece nos museus, como ela é importante para discutir os temas da sociedade. Acho que foi legal isso que ela colocou, porque não foi só um passeio, não foi só lazer, não foi só o encontro com pessoas, foi o que o museu estava trazendo. Então, acho que isso é importante. Aí as pessoas sempre perguntam, né? Teve alguma vez que você foi sozinha? Teve 2 vezes. Em junho de 2013, que eu fui sozinha. Então, mas as 2 vezes aconteceram em junho. Então, eu acho que tem um problema em junho. As pessoas não gostam de ir ao museu, deve ser isso. E nessas 2 vezes eu fui sozinha. Então, o que esse projeto nos leva a pensar? São as primeiras coisas, né, que surgiram até agora, que é sobre a disposição das pessoas em ir ao museu, sobre a disposição dos museus em receber as pessoas, porque aconteceram assim, era para o projeto acontecer em 1 ano, né, as 40 semanas em 1 ano, mas não dava, porque tinha semana que eu ligava para os museus, o museu não podia receber, não tinha educativo, não tinha data, tinha semana que eu ligava e ninguém atendia, ou eu mandava e-mails para vários museus e nenhum museu me dava um retorno. Acho que uma coisa importante também é que eu também procurei ir a museus que fossem gratuita a entrada, para que todo o processo fosse gratuito, né? Então, as pessoas quebrar essa barreira de que lá é caro, lá eu não posso ir. Não, sempre museus gratuitos para facilitar. E também, às vezes, era difícil achar esses museus gratuitos também para agendar a visita. Então, tocar nesse ponto da disponibilidade dos museus também é interessante. E sobre as milhares de possibilidades que esse encontro pode gerar, né? Acho que ele
a gente está falando de pessoas aí. E, enfim, meu muito obrigada por você.